Olá, muito boa tarde para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao Conexão Agro, nosso podcast, diretamente aqui da Feira Tecnoshow comigo, uma das maiores feiras do nosso agronegócio do país, que acontece aqui na nossa capital do agronegócio, Rio Verde. E o estande da TV Sucesso, nós estamos presentes mais uma vez aqui na feira com muitas novidades. Este ano nossa estrutura tá para lá de especial, uma estrutura moderna, ampla, inclusive aqui a nossa sala, o nosso estúdio de podcast durante os 5 dias, vocês vão acompanhar muitas informações, muitos profissionais vão passar por essa mesa, então não perca de segunda a sexta o nosso podcast, inclusive já para abrir aqui HBM Assessores que estão aqui conosco. Boa tarde, obrigada pela participação de vocês. Aqui é Hugo Borges ao meu lado e o Everton Moraes. Boa tarde para vocês. Boa tarde, é uma honra estar aqui, Ana Paula. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para esclarecer as dúvidas, né, dos produtores rurais, quem está no agro. Esse momento de tantas mudanças, reforma tributária, né? É importante a gente trazer muita informação para eles. E ao vivo é assim mesmo. Vocês deram engasgada aqui, né? Mas é assim mesmo, viu, gente? A gente está aquecendo os motores aqui ainda. Agora eu quero apresentar para vocês melhor HBM Assessores. É um escritório de contabilidade e consultoria empresarial sediado aqui em Rio Verde, com mais de 30 anos de experiência no mercado. A empresa é reconhecida por oferecer soluções integradas que vão além da contabilidade tradicional, focando em gestão tributária e também estratégica para empresas de diversos portes, não só do agronegócio não, né? 30 anos de mercado. Hugo, conta pra gente, qual o segredo para se manter 30 anos no mercado? Inclusive, antes da gente começar aqui, a gente estava falando isso, que muitas empresas têm fechado diante do cenário econômico, político. 30 anos de mercado não são 30 dias não, né? Conta pra gente o segredo. Com certeza. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo da TV Sucesso. Agradeço a oportunidade de estar aqui para trazer um pouco mais de informações e o grande segredo que eu vejo da HBM Assessores, e alguns clientes falam isso para a gente, nós estudamos muito, nós gostamos muito de estudar. E isso é uma coisa que a gente tem falado, inclusive, para os produtores rurais, que o empresário brasileiro ele tem que aprender a gostar de estudar. Entender o negócio, entender, né? o negócio, entender o momento, entender o mercado, entender daquilo que está fazendo. E nós, HBM Assessores, temos essa virtude. São 35 anos, para ser mais exato, estamos fazendo agora em junho, 35 anos de carreira, vamos chamar assim. E o nosso escritório, graças a Deus, sempre tem pessoas que gostam muito de estudar para trazer informações assertivas. Deixar de ser informações fake, né? Mas trazer informações... Que mais a gente tem hoje em dia na internet, demais, né? Isso está sendo um problema. E trazer informações realmente que agregam e que ajudam e que tenham as vias legais, porém as vias com opções para que o cliente possa pagar menos impostos. Inclusive, espaços como esse nosso aqui é uma oportunidade para as pessoas terem informações de credibilidade correta, né? Com certeza. E pra gente, por isso a gente fica feliz com o convite e fica feliz também em poder levar informações às pessoas que precisam, que o Brasil hoje está muito ávido de informações, muito. Everton, vocês lá são quantos profissionais lá na HBM? De forma direta, hoje nós estamos com 72 colaboradores, né? 72? Isso. Nós temos 2 unidades, fica uma na rua Teófilo de Melo e outra na Alameda Barrinha. Uma com foco específico para lucro real e presumido e uma unidade com foco específico para Simples Nacional. E dentro desse grupo temos também a área de produtor rural. É o foco para produtor rural. Ou seja, vocês estão em todas as áreas. Atuamos em todas as áreas. E isso, para nós, é um diferencial, até porque nós temos equipes para cuidar de cada área.
não temos lá, tentamos ser mais específico, porque a dor do produtor rural é uma, a dor da pessoa que é um profissional liberal é outra, um do Simples Nacional é outra, e por isso nós temos grupos segmentados que atendem a dor específica de cada setor. O nosso tema aqui hoje é o que ninguém está falando sobre a reforma tributária. Claro que a gente também vai falar de outros assuntos, mas por que nós escolhemos esse tema? Porque é um assunto que está, né, atual, todo mundo quer saber. Muita gente ainda tem dúvidas, inclusive vocês profissionais ainda estão, né, se adaptando a essa mudança. O que ninguém está falando sobre a reforma tributária? Será que essa reforma vai ser boa? Vamos entrar naquela trend? Será que vai ser boa ou ruim? Será? Eu quero ouvir a opinião de vocês dois. Então, Ana Paula, vem aí muitas mudanças, né? Vamos focado para o agro. Hoje, a maior parte deles tratam ainda a empresa no CPF. Movimento, porque historicamente o Brasil sempre foi, no Congresso, sempre teve muita parceria ruralista lá. Então sempre teve muitos benefícios para o produtor trabalhar-se no CPF. E o que essa reforma vem trazendo é um forçando esse produtor a se profissionalizar. Já tem um bom tempo aí com a redução das margens de lucro, né, que eles já vêm se profissionalizando, buscando maior eficiência, aplicação, tecnologia, tudo isso, né? E às vezes a parte empresarial é deixada de lado, né? E essa reforma vai exigir que o produtor rural passe a tratar essa área empresarial com maior carinho. Porque se a gente até brinca que os produtores, eles sabem, né, de dentro para porteira, mas Exato. da porteira para fora ainda pecam. Exato. Eu e o Hugo até nós visitamos esse ano um produtor gigante que produz muito, muito mesmo. E a hora que nós fomos conversar, apresentar a proposta de transformar o negócio dele numa empresa, né? E tudo mais para ter uma eficiência fiscal melhor. Aí ele arrepiou, ele falou, não, aqui trabalha eu, meu filho e mais um ou outro. E se eu trouxer mais alguém para conhecer meus números, não sei se isso é uma boa, ou seja... Eles são sistemáticos. Eles são sistemáticos. Porque fala-se muito da lei, então a sua pergunta é pertinente. O que o pessoal não fala? Não fala que agora o produtor tem que ter melhor gestão. A palavra certa, melhor gestão do seu negócio. Porque da porteira para dentro, como você bem mencionou, o cara é muito bom, o cara dedica pra caramba. Gente, eu falo, o produtor rural trabalha muito, ele é muito trabalhador por natureza, é cultural isso. Então, da porteira para dentro, o cara não deixa a bola cair, não. O cara realmente, ele trabalha de dia, de noite, fim de semana, feriado. Vira à noite, feriado. Então, o cara é muito bom naquilo que ele faz, ele tem um amor muito grande naquilo que ele faz, a família inteira ajuda, então ele é muito bom. Mas quando trata da gestão, que a gente fala para ele, olha, nós temos que montar aqui um escritório para você te ajudar nessa gestão. Não, mas aqui eu tenho tudo anotado aqui no meu caderninho. Minha esposa e meu filho me ajudam aqui, é bem tranquilo, bem tranquilo. Cara, mas sua esposa, qual que é a formação da sua esposa e do seu filho? Não, meu filho é agrônomo, minha esposa aqui é formada em área tal. Mas não tem contador, não tem economista aqui dentro. Então a gestão hoje... É a alma do negócio, né? Às vezes ele está até perdendo dinheiro. Então na reforma tributária... Não, é sempre, né? Uma das coisas que não está sendo falado é isso, que o produtor rural ele tem que melhorar o conceito quanto à gestão. Mas vocês acreditam que os produtores estão abrindo a mente para essa nova gestão? Principalmente porque hoje se fala muito em sucessão familiar. E muitas fazendas, propriedades, empresas já estão fazendo essa sucessão familiar. Os filhos dos produtores já vêm com uma nova mentalidade. Uma nova mentalidade. Tem melhorado, assim? Nesse sentido? Tem melhorado muito. E outra questão, obrigatoriamente, meio que... Porque a partir de julho agora, todo produtor já vai ter sua inscrição do CNPJ. Antigamente, acho que era só São Paulo que era obrigatório, era né? Alguns estados. Alguns estados, né? Acho que era só São Paulo. Rio, tem alguns também? estados. Rio, não sabia. Isso. Então agora isso vai se estender para todo mundo. Então ele já foi forçado a dar uma mudança na parte
estrutural dele. Né? Mas, Everton, muitos produtores ainda não sabem da questão do CNPJ. Mas é psicológico. Eu estou dizendo que esse CNPJ que vem aí, ele é psicológico. Por que ele é psicológico? Ele é um CNPJ de controle, não é de empresa. O produtor vai continuar sendo pessoa física. Ele vai ter o número de CNPJ e ele pode optar por continuar sendo pessoa física, exato. Porque Isso eu não sabia. Imagina um condomínio. Um condomínio, ele é o quê? Ele é CNPJ? O condomínio é CNPJ. Mas o condomínio não paga imposto. Por quê? Porque ele é equiparado à pessoa jurídica, não é pessoa jurídica. Ele não tem personalidade jurídica. Assim é o produtor rural. Quando ele receber o CNPJ dele, ele vai dizer, agora eu sou empresa. Não, você é equiparado. Assim, você é equiparado. Não, ele é equiparado. Não, mas eu quero então montar uma empresa. Então você vai procurar um profissional que entenda do ramo de empresa, que agora já vai fazer um planejamento para você. Porque CPF vai virar CNPJ? Vai, mas com natureza de pessoa CPF. física, de CPF. Ele vai, por mais que nós estamos acostumados que o CNPJ é de empresa, estamos entrando numa nova era, onde o CNPJ de produtor rural ele é equiparado à pessoa física. E dando sequência ao raciocínio, o governo, de certa forma, vai forçando ele a se adequando. Então, assim, com relação à nota fiscal, né, ele vai criando regras. Olha, agora você não precisa mais... Eles falavam Agenfa, né? Aí na Agenfa, o nome antigo, né? Não precisa ir lá na Agenfa tirar a nota fiscal, já dão liberação para ele emitir dentro da propriedade dele. Aí depois eles obrigam, olha, quem está dentro dessa situação é obrigado a emitir nota fiscal, não consegue mais ir lá na Agenfa e tirar. Então eles vão costurando de certa forma, que fica obrigação. Normativos. Quem fatura acima de 4.800.000, por exemplo, passa a ter obrigatoriedade do livro digital. Então vai entrando normativos pouquinho a pouquinho, que vai fazendo a gente que vai fazendo eles se adequarem, né, e buscarem novas formas de ter eficiência fiscal. Dentro da sua propriedade. De controle, né? Porque o governo hoje está fechando o cerco em relação a controle. Mas vocês acham que o governo hoje está muito de olho, assim, vamos entrar em um tema polêmico aqui, agora eu quero ouvir a opinião de vocês, né? Porque assim, é o que a gente ouve lá fora, a gente anda muito nas fazendas. O governo está de olho no agro? De um tempo para cá? Eu diria que não é que está de olho no agro. Em todos os segmentos, ele está querendo negócios. Aumentar a arrecadação de qualquer jeito. Aí quem pagou o pato ontem eu vi uma matéria muito interessante que o orçamento de 2026 ele não está pautado em cortes, ele está pautado em aumento de arrecadação. Quer dizer, isso é uma pauta muito irresponsável, na minha opinião, porque dizer que tem que aumentar mais a arrecadação vamos parar, né? Me lembra o tempo dos reis, o tempo medieval, onde os reis precisavam de mais dinheiro, ia surrar os súditos para espremer de onde não tinha. Então, isso está acontecendo no Brasil hoje. Como é que eu vou aumentar a arrecadação mais ainda? Sem cortar gastos, que é o que seria mais viável. Então, o agro é um segmento que mais cresce, forte, onde né? o setor, né, o governo e os viu. números são altos. Então, quando se fala, por exemplo, nós vimos, na maioria dos nossos planejamentos tributários, a gente vê uma economia tributária quando se faz o CNPJ pessoa jurídica. Então, quando mescla pessoa jurídica, pessoa física, faz o planejamento tributário, dá ali, vamos supor, 10% de economia, dá 5% de economia. Aí você fala 5%, mas compensa montar uma estrutura por conta de 5%, aí que entra o que o governo está trabalhando. Quando ele fala em aumentar 1%, 1% de muito é muito. 5% de muito é muito. Então o governo está sim arrochando o agro, a indústria, o prestador de serviço. A reforma tributária vai judiar muito de nós, prestadores de serviços, de vocês, prestadores de serviços também, de uma forma geral. O comércio já não aguenta mais, todo dia tem uma carga diferente. A prova disso é que a gente já está sentindo os reflexos, não vai nem esperar chegar o ano que vem para de fato valer. A quantidade de empresas, comércios que estão sendo fechados aqui próprio na nossa cidade, onde o agro também é forte, onde a nossa economia gira em torno do agronegócio. Vocês também têm essa percepção? Tranquilo. Sim, todo dia. Nós que trabalhamos Inclusive, diretamente, a gente estava até conversando antes de iniciar. Muitas né? empresas estão dando baixa? Exatamente. Eu estava com um empresário hoje cedo reclamando. Falou, olha, o cenário está difícil, estou segurando, não vou investir.
né? Ou apareceu hoje um no escritório querendo fechar a empresa. Então, E nesses casos, quando chegam lá, o que vocês orientam? Tem como reverter a situação? Porque o planejamento, também diante desse cenário econômico, é fundamental para o empresário conseguir se manter. Olha, eu sou muito cético, matemático, eu diria. Quando você tem um negócio que você está ganhando dinheiro o suficiente para pagar os seus boletos, pagar os seus impostos que se manter, e né? se manter, tirar o sustento da sua família, tá bom. Você não precisa crescer, não, tá bom, se mantenha. Agora, quando você já paga os seus boletos e não sobra dinheiro para pagar os impostos e tirar menos o leite das Aí, crianças, quanto antes você tomar a decisão, cara, melhor, né? fecha logo, eu falo para ele, fecha Não, virou uma logo. bola de neve. Senão Porque vira uma bola de quanto neve. mais tempo você ficar, pior fica. Porque o cara vai no banco e pega o dinheiro de vai banco só. foi feito para investir, não é para pagar conta. O dinheiro do banco, se você for pegar um dinheiro para fazer um investimento e esse investimento produzir a parcela do banco, Vai parabéns. estar aumentando, né? Agora- Aquele dinheiro ali. Pegar dinheiro no banco para pagar conta é o suicídio. E é o que a gente tem orientado os clientes. Fazemos as contas. Olha, o seu negócio é viável, o seu negócio ele está pagando os impostos e sobrando dinheiro. Vamos buscar agora qual que é o gargalo que está acontecendo na sua empresa. Isso é uma coisa. Olha, o seu negócio está pagando os boletos, mas você está girando. Você não está dando conta de pagar nem os impostos, nem tirar da sua comida para a família. Cara, fecha logo. Muda de ramo. Ô, Hugo, mas falta planejamento do empresário? Em muitos Muito. É o casos. que a gente Muito. fala da questão do produtor rural, que melhorou muito, mas é uma melhora sensível. Porque o produtor, ele tem que entender que ele é um gestor. Eu faço um comparativo toda vez que eu falo de produtor rural. Que os nossos avós eram roceiros, nossos pais são fazendeiros, e nós somos obrigados a ser empresários do agro. Nada a gente ver já com vem com outra fazendeiro nem com mentalidade, roceiro. Nossa geração, ela tem que ser empresária. Já tem acesso à informação. O produtor tem que saber quanto custa o dinheiro do banco, quanto custa o dinheiro dele, quanto custa os insumos. Não, eu sou craque, eu sei quanto Qual que é o custa o resultado da meu operação? grão. Não, você tem que colocar o custo até daquilo que você Tudo, não né, tem, dos profissionais da gestão também. Porque o profissional da gestão vai te ajudar nas tomadas de decisões numéricas. Como eu falei, eu sou matemático, tem que ser numérico a sua informação. Não é eu planto, eu ganho, estou mantendo minha família. Esquece isso. Isso não é gestão. Isso é achismo. E foi o tempo disso. E o que a gente mais vê se depara com situações é o empresário achar que ele não precisa desse planejamento. E nem Aí de um ele- profissional como vocês. Né? Aí eles troca as mãos pelos pés, quando né? aperta- Se endivida. Aí a hora que tá difícil, Aí ele vai vai procurar lá. vocês. Aí fala assim: vai me ajudar. Se ele fizesse o planejamento Antes, e né? executasse o planejamento, lógico que pode ter divergências Uhum. no decorrer, você fazer um corte aqui, um acréscimo ali e tudo mais, mas você não vai fugir de um resultado esperado, né? Uhum. Agora, a hora que você já tá entupido de dívida, já não tem resultado para nada. Aí querer ir no médico já não vai resolver mais. Aí já é Aí mais começa difícil. começa a vender as coisas para pagar as contas. Porque né? produtor Aí- rural é muito honesto. E a Isso. gente vê desde o ano passado, de 2025, o número de recuperação judicial quanto cresceu. E através desse problema, o número de recuperação judicial também tem um outro problema, que é a depressão também dentro do campo. A gente acabou de assistir a palestra do Augusto Cury, escritor, psicanalista, que falou muito também sobre esse tema, porque o produtor, se tem uma coisa que, principalmente os mais antigos, que eles são, além de trabalhadores, como o Hugo disse aqui, é a honestidade. Eles prezam muito pela palavra que eles dão. Eu fiquei muito assustado. Eu vi uma matéria há pouco tempo com o índice de suicídios de produtores rural no Muito, Rio Grande do Sul. Principalmente lá assustador. porque veio de sucessões de tragédias. E aí eu vi uma outra matéria muito interessante, de dois dos maiores gargalos do Brasil, maiores desafios do Brasil hoje em relação ao agro. Quando a gente vê os produtores do Sul se matando de vergonha, Uhum, falou certo, de vergonha. porque ele é muito conseguiram, honesto, não uhum. consegue honrar os compromissos, e o gerente do banco vai lá e ele fala assim: gente, eu Pressiona. trabalhei, como eu fui trabalhador, eu fiz tudo do jeito que manda a lei, do jeito que manda a regra, Mas e não veio a deu chuva certo, e deu tudo veio a errado. chuva, Que não veio o tem como sol, prever. vem alguma coisa. E aí o cara entra em pânico e ele se mata. Um repórter falava muito interessante do quesito, que tem dois entraves no Brasil,
que é assustador. O primeiro entrave é a questão da logística brasileira. O que o Brasil faz para o produtor? Quando você me perguntou, Hugo, o governo ele está perseguindo os produtores? Não, o Martin Luther King falou, olha, para o mal ficar muito bem, obrigado, basta você não fazer nada. É isso que o governo está fazendo com os produtores. Nada. Não está fazendo nada. Não dá Quer dizer, apoio, incentivo. então acaba nada. que o mal prospera. Quando é que o mal prospera? Um produtor rural hoje pegar 100 mil no banco, ele paga um valor X de dinheiro. Quando você vai no concorrente mais direto do produtor brasileiro no milho, na soja principalmente, é os Estados Unidos. O dinheiro dos Estados Unidos ele pega 3,4 vezes o dinheiro que o Brasil pega, pagando o mesmo juro. Se você for no Japão, ele pega 100 vezes mais. A China, que é nosso concorrente direto também, hoje a China está fortemente dentro do negócio brasileiro, a China pega 15 vezes mais, pega o dinheiro que nós brasileiros pegamos. Então como é que você vai concorrer com a soja americana se quando você pega 100 mil no Brasil, o cara pega 500 mil lá E paga o mesmo juro. e paga o mesmo juro. Ué, isso é insano, essa concorrência. E o que o governo faz? Sem contar no subsídio e no transporte, né? Que aqui é tudo Tudo rodoviário muito e difícil. caro, muito caro. O frete lá é Os barato. transtornos também. Transtornos, Então o aí. governo não faz nada. Só isso. Esse governo não tem Como feito diz nada. o Martin nada, Luther nada, King. nada. Deixa a pessoa se matar. Né? Gente, mas assim, diante desse cenário, vocês que também lidam com muitos empresários, produtores, qual que é a perspectiva futura de melhoras, de melhorias? Mas tem como aí a gente tem ter que pensar. esperança? Eu gosto muito de histórias de cases de sucesso. Uhum. Eu gosto muito de uma pimenta norte-americana. E essa pimenta, não vou falar a mídia, porque senão a pessoa vai danar comigo, né? Mas essa pimenta surgiu quando foi a guerra interna americana, a fazenda do cara pegou fogo e o cara não viu, não tinha o que fazer, começou a plantar Apodrecer, pimenta e né? vender vidro de pimenta. E hoje é a maior indústria de pimenta e muito saborosa do mundo. Esse cara, ele ressurgiu da cinza. O brasileiro, ele está num momento muito difícil. Ele paga um juro alto, mas ele está plantando. O cara é trabalhador, trabalha dia e de noite, paga as contas e vende um chão para pagar o banco quando dá merda na roça dele. Mas ele vai lá e está trabalhando. Ainda paga. Ele cria uma resiliência. O brasileiro tem criado uma resiliência tão grande. Então, esse mal que existe hoje para os produtores está criando uma resiliência muito grande, muito forte. E nós estamos ficando muito fortes. Nossos filhos estão ficando muito fortes nesse momento difícil. Quem sobreviver, verá, pode ter certeza. A gestão brasileira passa por um processo sensível. E o segundo maior problema, dentro daquilo que eu falei que é o maior problema, porque o juro do banco, o produtor não pode fazer nada. Mas na gestão ele pode formar melhor os filhos dele, que é aquilo que você falou, você matou a charada. Olha, eu sou chucro, eu não sei mexer com isso. Cara, contrata um bom profissional, põe do seu lado, ensina seus filhos, ensina seus funcionários, ensina sua equipe. E outra coisa, antigamente, quem tinha fazenda, os produtores, o que eles faziam com os filhos? Põe na roça para trabalhar. Não, mandava pra pra fora pra estudar estudar. medicina. Fazer medicina. Agora o sim, povo viu que o quê? O Que que o dá agro dinheiro. é rentável, que o Isso. agro dá dinheiro. Agora, o que os produtores estão fazendo? O filho Formando. vai trabalhar comigo dentro da minha propriedade. Mas aquele filho, você que nos ouve, que nos vê, pelo amor de Deus, não aprende só regular plantadeira e plantar e colher, não. Cara, A sua aprende parte a fazer ali, né, a da conta. de produção, né? Você tem que ter pessoas profissionais ao seu Boa lado observação. que vai te ajudar a fazer também a gestão do negócio. Uhum. Você é um empresário do agro, você não é um roceiro. O Justamente. roceiro tem que saber quantas sementes vai em cada linha, quanto metro quadrado. Você tem que saber o preço dessa semente, o preço do adubo, o preço do insumo e por quanto você vai vender. E aquilo que você falou, hoje tem que estudar. Antigamente era o quê? O pessoal falava, você não tem curso superior, você não estudou, vai pra roça. Hoje a roça, se você não estudar o nem contrário. mexer Você numa não máquina que não é vai pra totalmente roça. tecnológica, É. você nem vai pra roça. Porque quando se fala de preço de soja hoje, antigamente você ligava para ver as cotações. Hoje você tem que ver quanto os fundos de commodities estão pagando. Olha, o preço está a soja no commodity hoje. Não, qual que é a previsão?
Hoje é tudo commodity. Você tem que estudar, né? E Estudar o muito. mercado. Porque, Principalmente assim, o mercado, justamente. exatamente, porque você tem que fazer as previsões. Olha, quando eu colher, qual que é a possibilidade de safra do país concorrente tal? E também não vai Qual que ser, o Everton, naquele momento ali, é futuro. É Né? Você tem que futuro. pensar no futuro. É futuro. Hoje é E só aí- em dólar. e E, aí é a tudo pe- em dólar. Não É, adianta. tudo em dólar. Tudo a Bolsa de Chicago. Então, assim, imagina que o preço, uma coisa é eu ir para o mercado que eu vou vender, um exemplo, esse suco. Eu coloco os custos aqui, mas eu tenho domínio sobre o preço. Apesar que quem determina é o mercado também, É, depende mas da eu consigo ter oscilação. definir um valor para um De quanto produto que eu vou gastar e e tudo vou mais. ter de renda. Já quando você vai para mercados de commodities aos quais a bolsa que determina o valor do produto, então você não tem condição de estipular o seu preço, você tem condição de reduzir os custos. Então se torna muito complexo, né? Ou seja, é seu, mas o mercado que vai dar o preço. Que vai dar o preço. Então, assim, eu consigo produzir, por exemplo, um saco de milho a um custo de R$ 40. Será que vale a pena? Será que quando eu colher vai estar R$ 40? Não, E é isso que então, o produtor tem que que colocar ele na tem que ponta da colocar na caneta. ponta da caneta. Então, ele tem que estudar a área, se ele tem que fazer correção da área, se não tem. Eu já vi muitos produtores falando, olha, quando a gente sai rompendo áreas, é 2, 3 anos de prejuízo. Uhum. Então, olha o suporte financeiro de caixa Que vai ter que ele tem que ter para suportar esses 2, 3 anos de prejuízo para ter resultado lá no quarto exercício. Por isso que é importante o planejamento e o apoio essencial de vocês, profissionais contadores. É. A gente escuta de vez em quando. Vocês também vão a campo junto com os clientes de vocês? Saem a campo? Vão a campo também? Uma diferença do nosso escritório É hoje isso. é esse, nós estamos sempre com o cliente, né? Não só o produtor rural, mas todos os clientes, a gente, eu até tenho orgulho disso de falar, que hoje nós temos tempo para estar junto com o empresário, junto com o produtor rural, para estar Conhecendo visitando a ele, dor, conhecendo né? Exatamente. E quando a gente faz o planejamento tributário, porque não é só de empresas, não. É fazer um planejamento tributário do produtor rural, ele tem que embutir no custo os impostos também. Que, como eu falei, o imposto tem que pagar o boleto, aliás, a produção tem que pagar o boleto, ele tem que pagar os impostos. Ah, mas é muito comum chegar produtores lá e dizer assim, se eu tiver que pagar imposto, eu não dou conta de sobreviver. Então tá errado o planejamento. É o que mais- Seu é o que a gente planejamento mais tá escuta, errado. né? Tá errado. escuta Como muito que você isso. vai Tá fugir do errado. imposto? Não tem Não como. tem jeito. Todos nós pagamos imposto. O empregado paga Veja uma imposto. balinha que a gente, né, compra para pagar imposto. Então o produtor ele tem que ter cuidado com isso. E uma coisa que, quando você coloca no seu título, o que é que não estão dizendo, o produtor rural ele tem que entender que a tecnologia mudou. Eu costumo dizer que tem muito produtor que não entendeu ainda que está num momento tecnológico que a Receita Federal ela tem um Big Brother do que acontece na nossa vida hoje. Quando a Estamos gente sendo monitorados a todo momento. passa um cartão, quando compra na padaria, quando eu vou numa viagem, todos esses cartões Estão estão relacionados. E aquele produtor, Gabriele Cravo Canela, que dizia eu fiz sempre assim, eu vou fiz morrer sempre assim. vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Esse produtor está fadado ao fracasso, porque ele tem que lembrar que quando ele vende 10 milhões em produtos dele, não interessa o que foi, o governo só sabe uma coisa, olha, esse Ele cara vendeu. teve uma receita de 10 milhões. E o governo não quer saber quanto foi o custo, se ele ganhou, se ele perdeu, se ele gastou 11 milhões para produzir 10. Que é, É o a parte imposto, dele, que é né? a parte É dele. a parte dele. Aí o cara fala, mas eu perdi, eu tive prejuízo. Olha, isso é parte do planejamento seu. Tem que estar embutido que você vai custar 11 e você vai vender por 10 e ainda vai já pagar tá o imposto. Cara. boa. Bem desenhado E na essa reforma explicação. tributária, porque a pessoa física do produtor rural, ele custou 11, ele vendeu por 10, ele teve prejuízo, ele não pagou imposto. Já na reforma tributária, ele vai continuar pagando imposto, apesar Mesmo do tendo prejuízo. prejuízo.
com a Caramba. reforma. Com a reforma e vai pagar imposto. E o Hoje, pessoal tá consciente disso, está indo atrás disso, está procurando os profissionais para isso. Olha, poucos, eu vou te ser honesto. Não Aumentou a procura no escritório de vocês, as pessoas, porque todo mundo tá com muitas. aumentou. nós achávamos que seria maior a procura, o Sério? Deveria ter desespero, sido assim. maior. Mas o brasileiro teve deixa- para a última hora, né? Você não acha que em novembro, dezembro, aí que vai aumentar a procura mesmo, não? Eu tô Pode com dó ser. do pessoal em janeiro, porque Janeiro? em janeiro de 2027, quando chegar a primeira venda dele, que chegar um boleto que fala Com assim, com as o novas que é mudanças isso? de Porque impostos, em a janeiro ele vai unificação. pagar imposto sobre aquilo que, independente de ganhar ou não. Uhum. Que ele dizer o que é isso? Fala, cara, mas você teve O que, tanto que é esse tempo, CBS aí? Que mudou, vai mudar, né? vai mudar, é CBS. Aí o produtor rural, que vai ter um CNPJ equivalente a um CPF, mas vai ser um CNPJ controlado, e esse controle ele vai receber um boleto. E ele não sabe o que é um CBS, cara, mas onde que mundo você tá? A mídia toda Tá falando nisso. tá todo mundo te falando para você procurar um profissional que você vai pagar um tal de CBS. E você vem me perguntar em janeiro o que é isso? E acontece muito porque imposto de renda mesmo, a pessoa só deixa para a Pra última última hora. hora. Como é que já tá lá a movimentação no escritório de vocês? A procura? O Já tá com impo- muito serviço? Tem muita gente que está dependendo do imposto de renda para atualização cadastral, para pegar a operação de crédito. Então, esse início agora está bem movimentado. Mas o Mas, pessoal deixa mas pra é última hora. normal. Ah. Esses que estão com a corda no pescoço vão agora que é para ontem, né? Uhum. Aí Então, vocês a que gente lutem. dá um- Crédito é, do pra- mercado. Vocês que lutem, Isso, aí a ficam gente- de aí manhã à de- tarde à noite. Isso aí depois tem um lapso, porque aí entregou esses, Uhum. né? Aí é um ou outro que vai caindo, aí a hora que chega nas últimas semanas de maio, aí vem aquela tumulto novamente. Muita gente deveria ter entregue a documentação antes, deixa para a última hora e sufoca a gente novamente no final. Vocês trabalham muito nesse período? Isso Período que mais trabalha agora e final do ano? Não, pior que não. Não? Nós temos uma equipe grande hoje para atender, Uhum. então a gente tem uma programação, nós contratamos pessoas temporárias para essa época bacana. para atender a A demanda. demanda, porque realmente é grande. Porque é grande, exatamente. Então falar assim, como nós dissemos, nós somos setorizados. Então tem época que tem que entregar, por exemplo, declarações só de clínicas. É apertado para quem trabalha com clínica. Principalmente clínica também é bem, né, Exato. complicado. Tem época que a gente tem que entregar declarações que a gente chama de SPED contábil, SPED de contribuição fiscal, que também vai ser apertado para aquele grupo de pessoas que estão naquele. Da mesma forma, o imposto de renda. Então, como o nosso escritório é segmentado, lógico que tem um aumento de demanda para o setor de produtor rural agora. Mas ele não é assim, você trabalha mais nessa época. Não, o ano inteiro não é tem corrido. como, né? O ano inteiro, É né? o ano inteiro, é. Ô, Everton, outra pergunta que eu queria fazer aqui. Dizem que a reforma tributária não vai afetar os consumidores finais, não. Olha, eu fico revoltado. Dizem por aí. Não sou eu que estou falando. Mas é viu, gente? pior um pouquinho, sabe? Eu tô muito preocupado com aquelas pessoas que ganham pouco. Eu não vou dizer o pobre, porque o pobre, esse tá lascado. Meu Deus. do céu. Porque olha aqui, quando vou dar um exemplo simples agora. As empresas do lucro presumido teve um aumento na carga tributária do imposto de renda e contribuição social de 10%. O empresário, na hora de fazer a planilha dele, olha, quanto vai custar essa peça? Ela custa R$1, eu vou vender a 1,50, tem um custo tributário de tanto, tal, me sobra 5%, que é a média do comércio. Olha, se o comércio sobra 5%, pode subir tudo para trás, que vai continuar sobrando 5%. Mas quando um tributo aumenta, quem paga a conta é quem compra o No suco. final, Não é o supermercadista, não é o atacadista. Ou seja, não é o produtor. Nós. Repassa, a gente Nossa. repassa. E você sabe Exatamente. o que eu penso? A pessoa que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, se um saquinho de arroz passa de 20 para 22, 21, tá tudo bem para ele. Aquele cara que ganha 2, 3 mil reais, se um saquinho passa de 20 para 22, cara, é 10% a menos no orçamento dele. que É muito faz falta dinheiro, no fim do que mês. faz E- falta. E aí vem a inflação mentirosa falar para mim que o Brasil teve uma inflação de 5, 6%, sendo que na realidade, na ponta da caneta, subiu 15% na minha E você conta. vai hoje no mercado, você não compra nada. Nada, eu gente, vi nada. uma reportagem que eu achei super interessante, que é o impacto da sensação da inflação no brasileiro. O que eles fizeram? Olha que interessante. Compartilha com a gente. Eles pegaram e eles fizeram isso com o ovo de Páscoa.
para refletir. Eles pegaram lá e no ano que implantou o real, viu qual que era o valor do ovo de Páscoa e calculou a grama do chocolate do ovo de Páscoa. Era um centavo a grama do chocolate, né? E aí ele falou, ó, de 94 até hoje, a inflação apresentada para nós é de 600%. Só que para você comprar o mesmo ovo de Páscoa, é quase 2.000% a mais. Você tá doido? Ou seja, a inflação real não é que eles divulgam nos números, é o que você sente no bolso. Exatamente. Claro Então, que eles não vão querer divulgar. E lógico né? que não é, exatamente. E ontem saiu uma matéria idiota da Cacau Show falando que ela teve um recorde na venda. Obviamente. Nossa, se ela mas vendeu, você vê aqui em Rio Verde, fila no único estabelecimento que ainda tinha ovos de chocolate. Em 2 que eu fui nem tinha. Não, mas eu tô falando não é da venda, eu tô falando do valor agregado. Quando se fala em 1 milhão de vendas de reais o ano passado, Pra isso. obviamente esse Vai ano vai aumentar o vender 1 milhão e valor. 150. Sim, porque de um ano pro outro é igual o preço que Aumenta. aumenta do O chocolate, vai É isso aumentar. aí, o mesmo produto, eu posso ter vendido a mesma Mas o que eu quero quantidade dizer de das produtos, filas, mas Hugo, vendeu-se 1 milhão e 150. Isso quer dizer que Mesmo com o aumentou o aumento do poder de ganho? O ganho do brasileiro aumentou porque por isso eu estou comprando mais chocolate? Não, é porque Não é, aumentou porque o preço das coisas aumentaram. E todo ano, o que eu quero dizer que as filas, todo ano tem aumento no preço do chocolate, no cacau. A gente sempre fala, de ano para ano, sempre tem aumento em tudo. Aumenta em tudo. E aí bate recorde mesmo. Obviamente. E ninguém fica, nem que seja um ovinho pequenininho, uma lembrancinha. Quer dar para sua família. Né? É A o gente mimo, quer né? presentear. É o mimo, é. Realmente. Mas quando eu falo que eu fico com dó das pessoas pobres, é porque é o que menos faz conta. E é onde sofre mais o peso em percentual do gasto dele com a alimentação. Ou você falou uma coisa aqui que eu queria até que a gente compartilhasse com quem está nos acompanhando. Nós não aprendemos na escola sobre educação financeira. O que é um grande erro. Que é um grande erro e a prova Fala disso do a gente MEC, né? O MEC e a não- gente vem sofrendo isso. Eu falo isso até mesmo por mim. Hoje eu tenho uma reeducação financeira, mas porque eu tive que ir atrás também de profissionais para me orientar. E isso é um problema nosso, principalmente hoje real também, né? Sim, com certeza. E o produtor precisa se atentar muito. No comércio nós já temos o costume há muito tempo de fazer o que a gente chama de precificação. Quanto custa o imposto de trás para frente? Se você quer ganhar 5% no comércio, né? Vamos supor que o produtor rural ele almeja um ganho final de 10%, então sua conta é de trás para frente. Você quer 10%? Joga aqui 10%. Quanto é que você vai faturar? Tanto. Então vamos ver os custos, vamos ver os tributos, vamos ver a sobra. E o preço de venda lá no futuro. Sua previsão de preço de venda. Olha, você não vai ganhar 10%, não. Ou, cara, vai fundo que dá 10 ou mais. Isso o produtor precisa aprender, fazer conta, de fazer a precificação, que é a educação financeira, que se refere para pessoas, nossa casa. Eu sempre É geral, acho que é geral, você né? fala Todo para meus mundo. filhos, você quer casar? Vamos fazer uma planilhinha de Excel aqui? Aí eles desistem, né? É assim, então você vai ter uma casa, você tem que ter um custo seu. Assim, é o custo do comércio, é o da indústria e é o custo do agro, né? Exatamente. Então, se não houver planejamento, Precisa ter essa cultura. precisa criar essa cultura. Isso Não, tá até uma balinha que a gente compra, né? Exatamente. A gente tá falando do agro, mas na verdade é na nossa vida. Independente de qual ramo você esteja, independente de qual atividade você exerça, tudo você tem que calcular para ver se vale a pena realmente estar ali. Porque você girar por girar, tem empresários que depara hoje com a gente, ele tá ali girando. Ele compra muito, vende muito, não gera resultado. Você vê muito dinheiro entrando, mas vê muito saindo e não tem resultado. Então isso não é interessante. Interessante é você conseguir gerar resultado. Aí acaba que vocês são contadores, psicólogos, mentores, coaches, vocês têm Acontece muita, demais. vocês são muitos Acontece profissionais, demais. não só, Eu né? gosto de fazer visita com os colaboradores. Às vezes eu chamo eles e falo assim, olha, vamos lá no fulano. Você vai
prestar atenção. Nós vamos falar da dor dele 10 minutos. Nós vamos ficar lá 2 horas. E principalmente eles gostam de falar Exato, depois. mostrar. Tem empresário que, por exemplo, fez um investimento, é interessante, ele chama a gente para ver, para acompanhar, Porque porque as é pessoas o também momento. são carentes também, assim, né? Exato. Desse contato, porque hoje é tudo aqui, né? Celular. Isso faz parte Por isso do que nós nosso chamamos trabalho. HBM assessores. Tipo um atendimento humanizado. Exato. Eu gosto da palavra assessores. Eu fiz um curso lá, não vou falar muito tempo não, porque senão pega mal para minha idade, né? Mas Não entrega a nossa idade aqui, não. eu fiz um curso de assessoria mesmo, assessoria mesmo. E lá eu vi a diferença entre fazer um serviço e fazer uma assessoria. Foi até que eu perguntei, é assessores mesmo aqui no início, né? Você fala, é assessor. Nossa equipe é uma equipe de assessores. Porque quando você vai lá e faz a conta ou manda o boleto apenas para dizer que isso aqui é o imposto e pronto, a pessoa se perde. A assessoria é isso, é a gente acompanhar a trajetória da pessoa. E é esse o diferencial de algumas empresas, né? Sim. Até mesmo para vocês estão aí há mais de 35 anos no mercado, você falou, né? Então acho que esse é o diferencial, né? E aí entra o que o Everton falou, a nossa equipe é muito grande. Esses dias para trás um cliente falou assim, você tem que ter cuidado com o crescimento. Eu falei, não. Quanto maior a equipe, mais organizado, mais sinal que tá condições tendo eu vou ter para atender o procura, cliente né? dela. Interessa quantos clientes eu tenho. Hoje nós estamos com 72 diretos, mas nós temos, se somar os indiretos, tem mais uns 15 indiretos aí que trabalham em casa, trabalham... Caramba. Nós temos funcionário hoje no Nordeste, No Rio de Janeiro, Minas... Não só aqui em Rio Verde. Não, Hoje o trabalho tá Brasil inteiro. moderno, né, gente? A gente Com pode trabalhar isso- em casa, né? Não, Home com isso a office. gente atende bem o cliente. Tem atividades que ele não precisa ter contato direto com o cliente. Então a gente Já conseguiu. manda. Exato. Então, ó, determinadas rotinas, o colaborador executa de onde ele está. E lógico, a gente precisa de tecnologia, precisa de uma série E de não é terceirização processos. para empresas, não. São pessoas. Pessoas mesmo. Pessoas São mesmo. pessoas. Então, Vocês acham que a tecnologia veio para ajudar, principalmente hoje com a IA? com certeza, sem tecnologia, nós não conseguiríamos hoje atender o número de clientes que É a um gente terço do atende. que a gente atende. Sério? Então, E aí o empresário tem que entender que quando eu falo que a tecnologia está aí, como diz o cara da roça, fungando no nosso cangote, é isso. A tecnologia hoje da Receita Federal, ela está tão avançada, que não adianta a pessoa ir lá para o nosso escritório e dizer assim, e se eu fizesse, e se eu fizesse, e se eu fizesse? Ele pergunta o se eu fizer assim 50 vezes, e eu vou dizer para ele, mas a Receita sabe que você Não adianta esconder. passou o dinheiro. Uma Ana, dúvida minha aqui, gente. Vocês vão me esclarecer. vamos ver não se é pra o rir, não, assunto viu? que eu pensei. Vocês não é né? pra rir de mim, não, viu? Que foi minha amiga que pediu pra perguntar. Você foi eu não é não. contadora, estão em casa. Então tá. Foi minha amiga que pediu pra eu perguntar, tá? Foi eu não, né, Foi minha Jovem? Foi minha amiga. É melhor a gente passar Pix ou a gente pegar o dinheirinho lá no banco, sacar e preferir o dinheiro? O que é melhor? Tô falando que Eu você tá falei que ia igualzinho os entrar nossos na- clientes aqui, ó. Não E se eu foi. fizer assim? E se eu fizer Ó, foi assim? minha Tá amiga. vendo? Gente. Olha, eu imaginei que era essa pergunta mesmo relacionada ao Pix. Não, porque esses dias eu fui pagar uma conta, a mulher não quis aceitar a Pix, não. Ela queria dinheiro. Eu falei, mas é dinheiro não, porque é o governo que não sei o quê. Falei, E ela tá gente, certa. tá certo. Ela Eu tá fui certa. errado, então. Tem que sacar o É dinheiro. porque o que acontece? Não é só o Pix, mas toda e qualquer movimentação financeira que você fizer desde 2015, não foi agora com a história do Pix recente. Essa aí é porque se viralizou. Isso é porque Movimento viralizou. bancário. Mas todo e qualquer Caramba. movimento bancário, existe uma declaração que todas as instituições financeiras são obrigadas a informar a Receita Federal. Chama E-Financeiro. Movimento no CPF de 2 mil por mês e no CNPJ de 5 mil, em 2015, olha o tempo, já era obrigado a mandar a informação para a Receita Federal. Aí você fala, não, então eu não movimento de uma vez 2 mil, não é de uma vez. Se eu pôr R$10, R$10, somou tudo, deu 2 mil, suas informações já estão todas lá na Receita Federal. Então tem que Então tomar ela já tem. Ah, Everton, eu tenho a possibilidade de receber em dinheiro, não vou depositar e pagar em dinheiro. A Receita tem como saber dessa transação? Ainda não. então é melhor o dinheiro. Ainda não, nesse sentido, Olha, desse gente. movimento. Isso Que o governo informação tava importante querendo trazer, Acabar com o Drex, dinheiro, o Drex, era pra acabar com o dinheiro. Que ele ia monitorar Pra tudo. cair é monitorar Ele 100%. monitorar Isso que é uma 100%. maldade, cara. Cá entre nós, Gente, isso é uma maldade. Tá vendo? Por isso que é importante a gente buscar informação. Agora tem gente que fala assim, eu não aceito Pix,
Aí recebe em dinheiro, pega o dinheiro, vai lá e deposita na conta. Adiantou alguma coisa? Não, entrou dinheiro na entrou conta do mesmo jeito, né? do mesmo jeito. O que é pior. Mas na cabeça dele, tá? A que Receita não tem- tá sabendo. Só que tem um detalhe que eu trago, que é o objeto da reforma, e estou informando os empresários, os produtores e todo mundo. O modus operandi da Receita Federal, ele está girando um pouquinho a chave, que é a questões das malhas. Até então, o fato gerador de malha da Receita Federal era documento fiscal. Então, assim, emitiu uma nota, essa nota denunciou. A partir daqui, ela tem as malhas de cruzamento, né? Porque eu emiti um documento fiscal. A Receita Federal, vendo as artimanhas que o brasileiro utiliza para sonegar, com a esperta reforma, ela está fazendo o quê? Mudando o fato gerador. O fato gerador, que é a nossa preocupação Justamente a partir pra de poder- agora. Isso não vai ser mais o documento fiscal, né, a título de malha. Vai ser o quê? A movimentação financeira. Por isso que a gente está trazendo essa conscientização para todo mundo, que 2027 muda-se muita regra no quesito malha. Porque não importa mais se você emitiu nota ou não, até porque o que vai gerar créditos, o que vai gerar fiscalização direta é o movimento financeiro, e não mais o documento fiscal em si. Então precisa ficar de olho. Então é importantíssimo. Não sei se as pessoas estão dando a real Acho que noção não, viu, o Everton? e Ainda importância para isso. Porque assim, olha, o foco hoje, até então, é no que eu emiti de nota. Vai sumir esse foco, não vai ser mais isso. Vai ser o que eu movimentei de dinheiro. Não que hoje já não Caramba, tenha fiscalização sobre a movimentação, porque tem. Só que não é malha direta, não é foco direto. Agora Então ela ser vai o pegar eu falo aquele cilibrim e vai tirar daqui e vai alocar no movimento financeiro. Ou seja, muitas pessoas que hoje movimentam financeiro e não declaram, que vê uma ou outra que cai na Que é onde que a malha, Receita quer pegar, né? que é onde a Receita quer pegar para arrecadar. Então- Quando se trata de informação, existe uma regra na Receita que se chama cruzamento de informações. Ele não pega uma informação, ele pega um conjunto de informações e faz o cruzamento. Olha, quanto dos você dados. gastou no seu cartão de crédito, onde você mora, até o seu endereço, se você mora em um bairro melhor ou um bairro mais simples, o que você gastou, é um cruzamento de informações. Tá me assustando. Um produtor rural, por exemplo, fala assim, não, eu vendo minha safra metade sem nota. Ah, legal. E aí você compra o quê com esse dinheiro? Não, eu compro casa, compro carro. Ué, e você acha que a Receita não sabe que você não comprou vai. uma casa, que você comprou um carro, que você comprou uma terra? Ou até que você comprou os insumos e mandou alguém pagar, mas você usou os seus insumos? Caramba. é rastreamento. É um Big Brother meu, igual você falou. A Big Brother, tá muito claro que o rastreamento Do hoje dinheiro, o do rastro do dinheiro, dinheiro. ele deixa Eles uma querem poeira. o dinheiro, né? É, o dinheiro que é o canal. E o produtor, ele acostumou às vezes a pensar que, não, eu sempre trabalhei assim. Hoje as inteligências artificiais, elas fazem cruzamento de informações Questão de perfeitas, segundos, perfeitas, com segundos. E aí, como o Everton falou muito bem, no futuro tão próximo, eu creio que de 2027 já vai estar assim, esse cruzamento não precisa de mãos de um fiscal da Receita Federal. Ah, eu tenho medo de fiscal da Receita Federal. Que fiscal? Tem medo da IA. As IAs vão fazer, já estão fazendo os Estrava, cruzamentos, já está autuando, já temos recebido vários clientes com autos lá chegando, mostrando para a gente que foi trabalho de inteligência artificial, que pega ali uma licença, uma matrícula de um fiscal da Receita Federal e expede 1000 autos por dia. E isso é bem natural. O que é isso? Volto a repetir. Olha, o dinheiro, o juro alto, você não tem como controlar. Aliás, tem, nas eleições está aí, né? Boa. Mas, exceto Lembre-se, o dia das gente, eleições, lembre-se. você não tem muito controle nisso aí. Agora, a gestão você está na sua mão, está no seu controle. Se você quer ter sucesso no seu negócio, na sua roça, lá no seu chão de porteira para dentro, coloca pessoas de gestão com você.
Senão, você tá ferrado. Fardado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso, porque o ano de 2027, além de estarmos numa era tecnológica muito especial, estaremos com uma carga tributária maior nas costas. E se a pessoa souber quanto ele vai pagar e planejar, nós fizemos planejamento tributário no escritório, onde nós tivemos assustadoramente 60% de economia, com planejamento tributário correto, tudo dentro da lei, tudo com as normativas da Receita Federal, perfeito. Porém, com um bom planejamento. E só para simplificar um pouco mais, assim, para o produtor entender o que é esse planejamento, para entender a profundidade que a gente chega, nós planejamos até o que ele vai plantar e como plantar, por exemplo. Então, por exemplo, eu planto soja, beleza. Mas sua soja é para exportação ou é para consumo interno? Né? A soja que você vai plantar é para semente? Porque se parte for, você vai ter esse benefício. Se parte for para exportação, ou seja, antes dele plantar, antes dele colher, nós temos que ter detalhado até para quem ele vai vender. Mas eu ouvi esse tempo atrás um profissional que falou a seguinte afirmação sobre a reforma tributária: muitas empresas vão fechar. Vocês concordam? Já estão fechando, né? Mas no ano que vem vocês acham que esse número vai ser ainda maior? Quem não se preparar, de fato, porque tem muita gente que não, tô falando para todos os meus clientes agora, você tem que mudar a lógica de precificação do seu negócio. Porque se ele não se preparar para trazer esses custos que ele vai ter, já colocar dentro, dentro do produto dele, que vai vender. Exato. Se ele demorar ciclar um ano, ele vai ter prejuízo, ele não vai enxergar isso. Everton e Hugo, a gente não quer aqui trazer terrorismo, né, para nenhum produtor, para nenhum empresário. A gente quer aqui orientá-los para eles se planejarem, porque o bicho vai pegar o ano que vem. Eu gosto muito de ver coisas que falam de longevidade, de saúde, e esses dias eu estava vendo um canal falando sobre isso que você está falando. Quando um médico diz, olha, você não pode fumar porque senão vai arrebentar seu pulmão, o médico não está fazendo terrorismo. Quando diz, olha, você tem que comer frutas e verduras para você ter uma vida saudável, se você não comer frutas e verduras, você vai ter problemas graves de doença, isso não é terrorismo. Assim também é o empresário, o produtor rural. Nós estamos dizendo para ele que ele precisa melhorar a gestão. Ele precisa entender que ele está sendo monitorado. Ele precisa entender que ele tem que aprender a fazer custos. Ele tem que entender que a carga tributária, como eu falei no início da conversa, vai estar aumentando em função de que o governo ele está falando que vai aumentar a arrecadação. Só tem um jeito de aumentar a arrecadação, aumentando o monitoramento, aumentando as fiscalizações, apertando mais para que você pague mais. E pague mais dentro da lei. Ele não quer que você pague fora da lei, não. Eles arrumam lei para tudo, né? Mas as leis são muito abrangentes e são muito, muito difíceis de se cumprir. Se você tem uma consultoria, uma assessoria tributária boa, você vai conseguir cumprir essa lei e ter a sobra para cuidar da sua família, cuidar do seu negócio, reformar suas máquinas. Mas se você não fizer isso, fatalmente, como fala os médicos, se você fumar, se você não comer frutas e verduras, você vai ter problemas de saúde. A saúde financeira do negócio que não tem gestão também é da mesma forma. A vantagem que eu vejo, ao mesmo tempo que é vantagem e desvantagem, depende para quem aplica ou não, é que no Brasil existem várias formas de fazer a mesma coisa. Existe a forma mais onerosa, talvez mais fácil. E mas lá na frente pode, né? Exato. E a forma planejada, que eu digo, que é mais que pode ter um resultado muito bom. Né? Então, quando a gente chega para o produtor e fala assim, olha, vamos abrir uma empresa assim, onde que nós vamos tratar essa empresa com essa atividade, porque essas atividades têm isenções. Nessa que é tributada, vamos colocar na empresa, porque o tributo do CPF é bem mais caro do que o do PJ. Então a gente consegue levar a eficiência fiscal percorrendo o mesmo ciclo através do planejamento. Então chega a ser bonito, né? Brilha nossos olhos quando a gente chega no final e fala assim, nossa, olha aqui, esse produtor pagou 15 milhões de imposto esse ano. Se nós fizermos assim, vai chegar a 2.
Nós tivemos um planejamento desse, né? Foi, você- foi monstro. a E economia. dentro da lei, Dentro vamos, da né? lei. Vamos deixar bem E nós claro. tivemos um que a pessoa teve uma economia de apenas 4,5%. Foi só 4,5%. Mas, gente, 4,5% de 30 milhões, Por já faz diferença. cara, dá uma diferença enorme, 4,5% de 30 milhões. E quando se trata da organização, porque você ganha não é só a economia, você ganha a organização. O que acontece? A pessoa tem que ter muito cuidado. Ah, não, então tem que ser pessoa jurídica? Tem. Ó, quanto você paga para mim? Não, eu abro para você um salário mínimo, eu abro o CNPJ. HBM, quanto você faz? Olha, que eu preciso de monitoramento, o preço não é um salário mínimo. Eu tenho que fazer o planejamento, monitorar, blá, 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 blá. Vai custar 15 mil. Exemplo só. Aí o cara fala, não, o outro ali faz por um salário mínimo, vai lá e abre uma empresa de forma irresponsável. Tem que contratar bons profissionais. Porque abrir um também. CNPJ, ou qualquer menino faz. Uhum. Agora, planejar o seu negócio, aí tem que ser um profissional Que especializado. realmente seja especializado. É diferente. E a vocês, Vamos- né, vamos- ó, a eu- HBM tá prontinho eu- para atender Vou vocês. junto. Eu gosto muito de entrar nesse assunto com relação à parte sucessória, de sucessão, né? Que são as famosas holdings, né? Nós fazemos muito holding com planejamento sucessório lá. É, Então, é interessantíssimo. Chega muita gente lá pra gente e fala, não, eu tenho uma hold, eu tenho uma hold, eu tenho... É Aí a gente bonito o fala, nome, é né? bonito e Hold. tal, eu tenho uma Bonito. hold. E acontece direto isso com a gente. A gente fala, não, então traz lá a hold pra gente ver a documentação. Traz Analisar. o estatuto dela, termo de cotista, traz as atas registradas. Eu falo, não tem nada disso, não. Não tem, Ué. Aí, Não abre o CNPJ pro cara. meu sabe? Deus. Aí, então, Aí assim, vocês entram na dor ali. é porque o que A acontece? reestruturação. Com Meu a Deus. estruturação correta, você pode atingir os objetivos familiares, né? Uhum. Que é ter a eficiência tributária, ter a sucessão mais barata, assim assado. Você simplesmente abrir uma empresa e colocar um bem lá dentro, isso não é um planejamento. É um de risco, sucessão. né? Isso é um Exatamente. risco. Às vezes você está até prejudicando Uhum. ou colocando em risco um império, né? De uma Então, família. assim, Se abrir uma agropecuária de forma irracional, você pode pagar muito mais imposto. exato. Se você simplesmente abrir Só abrir por por abrir uma agropecuária e jogar toda a sua vida lá dentro sem fazer conta. E não adianta nada também a gente fazer o planejamento e no meio do caminho não seguir. Então, vou dar um exemplo Que básico é aqui. muito comum também. Que é muito comum. A gente faz o planejamento e fala, olha, essa produção dessa cultura aqui, você tem que vender ela para exportação, um exemplo. Aí chega naquele E a momento, gente pergunta, você tem condição de De fazer isso? Você tem comprador para isso? Tem, não. Tem fulano. Eu tenho- Compra tudo. Trabalho Então, com a empresa- Conversa com o seu vendedor e liga pro vendedor, pro comprador dele. Olha, eu quero vender minha soja para exportação, você faz para mim? Faz, legal. Então, ficou combinado. Então, a gente joga ali no joga no planejamento. Tem que estar tudo Aí documentado. chega na hora do produto colhido, né? Aí um cerealista vem lá e oferece R$ 1 a mais A para mais, ele. né? Ele fala, nossa, vou faturar mais. Aí vende pro cerealista. Só que esse R$ 1, só de custo tributário que não tinha na operação de exportação, ele se torna 2 ou 3. Ou Ou seja, é seja, importante Perdeu fazer. dinheiro. perdeu dinheiro. Então, assim, não é só planejar, mas também executar aquilo De que forma foi planejado. planejada. Então, não pode E mudar. por qualquer profissional. Tem que ser um profissional competente. Sabe o que tá Que fazendo. saiba o que tá fazendo. Não vai enganar também, né? O pobre coitado produtor lá. Isso aí. Pessoal, tem aqui, ó, na nossa mesa, quero oferecer para vocês o nosso suco aqui, Eu ó, já abri o de meu. acerola. Ó, gostou? Muito bom. É lá da Bacuri. Eu quero aqui agradecer a Bacuri e também a Caiapó por estar aqui, ó, sendo parceiros do nosso podcast. Também ao Edilto Job, que também está aqui fazendo a produção pra gente, está aqui nos bastidores. Vocês conversam, hein? Vamos molhar o bico? Vocês conversam demais. Vamos molhar o bico Gente, aqui. eu falo, Eu vou molhar no pra bico mesmo, 3 viu? dias e 3 noites, quando a gente começa a dizer Só pro que eu tô entendendo tudo empresário, sobre reforma agora, de Pix. Não vou fazer mais Pix. e você gosta de milhas no cartão, né? Adora. Mulher Não, gosta de de viajar, né? Eu gosto, comprar, então. eu gosto dessa E história. comprar, mas agora eu tô econômica, sabia? É? Meu contador também tá fazendo eu ficar econômica, por tudo agora. Você E tá seu entendendo. contador falou para você não comprar para sua mãe, para o seu vizinho, para o seu tio, no seu cartão?
Não, é porque agora ele cuida mais da conta PJ, né? Aí eu tinha aquele mesmo pensamento, e eu falo pra ele: ah, não, mas o governo tá me roubando, tem que pagar mais isso de imposto. Ele: se você está pagando, você está ganhando, então você tem que pagar. Chegou um cliente lá, eu gosto dessa história. Na verdade, ele não era cliente, ele foi lá para ver o que a gente poderia fazer, né? Ah. Ele, para ganhar milhas, ele chegou para a família e falou assim: olha, se vocês forem comprar qualquer coisa, uma geladeira e tal, parcelado, compra no meu cartão, A vai me cara dar milha. dela, ela faz isso, gente. Vai me dar Não, milha. entregou. Não, Aí, não, esse ainda não. aí eu, todo mês vocês me dão o valor da parcela e eu pago minha conta, né? Então, o que aconteceu com esse contribuinte? Ele ganhava em torno de 5, 6 mil reais por mês e começou a pagar cartão de 10, de 8, de 9. E aí a Receita mandou uma cartinha pra ele. Falou: ó, você declarou 80 mil por ano aqui, com 10º e tudo mais, de renda, mas você pagou 125 mil de cartão. Qual que é a origem dessa diferença? E ele foi lá pra gente explicar, ajudar ele, ver o que dava pra fazer. E no final, como é que ficou? Ele Então, que ele conseguiu resolver? Não, porque eu falei assim: olha, a gente tem aqui, se você vendeu algum imóvel, teve alguma outra receita, ou pegou algum empréstimo, porque a gente não consegue retroagir. A gente consegue explicar que esse dinheiro você pagou com recurso de outra. Informar e comprovar. Comprovar. Ele falou: infelizmente eu não tenho nada disso, nem imóvel tinha. Gente, eu morro de medo até de ir no mercado e quando a atendente pergunta: é pra colocar no CPF? Eu também não coloco. A minha amiga também mandou perguntar: não pode, né, gente? Aí, tá vendo? Se eu não faço, não. Você tem que gastar o quanto ganha. O quanto ganha, você não pode gastar mais que ganha. Mas eu sou sistemática em tudo. Não, obrigada. Mas a regra da vida é isso, porque quando o produtor rural ele vende uma safra e ele compra um chão para pagar em 5 anos, o produtor rural ele tem que entender muito claro que, olha, você comprou um chão de 50 milhões, pagar em 5 anos, você vai ter que pagar 10 milhões por ano. Tá legal. Você vai plantar, trabalhar igual um cavalo, como diz lá na roça. Ter esse lucro. E pagar o imposto e sobrar 10 milhões para você pagar a fração de 1/5 anual. Não, mas não quer pagar o imposto. Cara, como é que você não tem lucro e paga 10 milhões num chão que você comprou, de fazenda? Sem lucro. Tem que ter sobra de caixa, é contraditório. Então, como é que você paga um cartão de 10 mil se você gasta 5 mil? Você ganha 5 e paga 10. Chegou recentemente uma pessoa lá, ele tinha movimentado uns 15 milhões na conta e ele declarou no ano, né, por uns 15 milhões no ano, passou na conta dele. E já trouxe o extrato dizendo quais os bancos, quais as agências, quais as datas e os valores. Prontinho a lista da Receita Federal. E a pessoa falou: como é que eu faço? Cara, vamos ver suas origens. Vamos ver o que o cara gastou. Não, mas é porque eu fiz uns negócios, eu comprei um chão, vendi um chão, tá bom, vamos traz o contrato. Você comprou um chão, vendeu um chão, normal, não tem nada de errado nisso. Justifica. E fomos montar a documentação dos 12 a 15 milhões que passou na conta, não chegamos em 3, 4 milhões de documentos. Cara, não tem o que fazer. Infelizmente, o monitoramento financeiro é que diz o que você ganhou. Se você não Mas agora declarou... eu vou ficar mais esperta, viu, gente? Com a outra conta lá. Não só com a PJ, Quando né? eu falo que é cultural, nós brasileiros temos que melhorar a nossa cultura. Eu brinco com o pessoal: olha, antigamente você escondia as coisas da Receita. Faz o contrário. Jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Nós temos que fingir de rico para a Receita agora. Ah, é? É fingir de rico. Olha, eu ganho muito, por isso eu gasto muito. Eu posso. Gostei. Existe Dublê de rico, gente. Existe formas de você ganhar muito, movimentar muito, mas de uma forma, e pagar menos imposto. Tem que declarar. Então, assim, tem que declarar. E aí você busca dentro da sua atividade quais são os créditos possíveis de se creditar, qual que é o regime mais adequado para você. Então, assim, tem muita gente que fala assim: nossa, eu sou MEI, né? Mas eu sou feirante, o meu limite é 81 mil por ano. Só que no mês eu passo já 80 mil na minha conta. Tranquilo. Então adianta você ficar correndo esse risco para não pagar aquele pequena fatia de imposto, porque se você for autuado e a Receita ela não vai te enquadrar depois no melhor regime tributário para você. Não, depois ela vai... não. Quando ela te fiscaliza, já tá feito, né? Exato, quando ela te fiscaliza, ela vai para um regime próprio dela chamado lucro arbitrário. É um regime arbitrado pela Receita Federal. Então é muito
vantajoso, antes da Receita te pegar, você olhar todos os modelos de regime e falar, ó, igual MEI, não tem ninguém que vá pagar lá 80, 90 reais por mês e ter um CNPJ ativo para trabalhar. Mas se eu me enquadrar no Simples Nacional aqui, talvez eu pague 4%, 6%. É muito melhor do que os 30% que a Receita vai trazer depois. Né? E aí, dando importante. sequência, a pessoa começa a crescer e ele tá no Simples Nacional e ele tá feliz da vida, porque ninguém tá sabendo de nada, mas o cara tá numa alíquota ali de 20%, 17%. Aí fala, por que você não tá no lucro real, sendo que você pode pagar muito menos? Falta de informação também, né? Me falaram que é muito difícil. Não, difícil pro contador, nós estamos aqui para fazer. Para nós é difícil mesmo. Agora para você não, você só vai contratar nós. É só pagar e já tá tudo resolvido. Contrata nós vamos fazer. Olha, vocês estão precisando de algum serviço contábil simples? MEI vocês atendem também? Também. MEI, Simples Nacional, Lucro Real, procure o pessoal aqui, ó, eles sabem tudo. Vocês deram uma aula aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, senão a gente ficava aqui a tarde toda, porque assunto 3 tem, dias. né? Assunto tem. Foi tranquilo? Muito. Falei pra vocês que eram tranquilo, pessoal. Tranquilo. Conta aqui pra mim, já visitaram a feira? O que vocês estão achando deste ano? Eu sinceramente achei que seria mais movimentado. Até para chegar aqui, Foi tranquilo? em outros anos eu tive Era mais dificuldade. Engarrafamento. E aí o viu? reflexo que eu acho, o Everton, do cenário que a gente está vivendo. Produtor, todo mundo está com o pé atrás diante e não sabe o que vai acontecer. preocupado. Ainda veio essa guerra, né, no Oriente Médio. Então o pessoal não quer investir. Quem tem para investir está segurando, porque não sabe como vai ser de agora em diante, né? Vocês que mexem com o pessoal, vocês sabem não mais que só eu. o produtor, né? Todo mundo tá assim. Todo mundo. Todo mundo tá assim. Está todo mundo preocupado e a grande realidade em relação ao mercado internacional é que a guerra vai fazer muita diferença, vai. Mas se nós tivéssemos um respaldo interno Político. Do governo, político, para ajudar eu diante diria desse que cenário, né? a gente estaria mais tranquilo. Mas Mas não o que tem, a gente né? vê é só besterol e isso nos preocupa, porque quando você vê o seu líder perdido, Aí toda a nação inteira. toda a nação fica perdida. Isso vale para não só comigo, né? Dentro da empresa também. Olha as pautas da mídia, né? Então, assim, você não vê uma pauta Não. interessante de infraestrutura, de educação, de desenvolvimento, agrário, nada disso. A pauta é misoginia, é não sei o quê. Não tem profissionalismo, porque está faltando profissionalismo da equipe do governo. Porque se o governo ele é incompetente... Mas tem que ter uma se equipe tiver uma por equipe trás. competente, mas ao invés de colocar a equipe de pessoas profissionais e especializados, coloca a equipe de pessoas que, como diz o ministro da Economia, não sabe, foi reprovado na prova de economia. Então Não. aí fica difícil. Ela nem tinha que estar lá, né, gente? Vamos terminar por aqui, senão a gente vai derrubar a nossa conta. Eu acho que, né? Não, Diogo? Também acho. Então vai ser assunto, então pode falar. Mas esperamos que Deus nos dê Mas resiliência e que dê consciência o povo brasileiro para que a gente possa colocar as coisas no trilho de novo. Ainda O bem brasileiro que é nós muito bom somos nisso. resilientes e criativos. Ainda bem, né? Esses dois adjetivos e trabalhadores. E Sim. trabalhadores. É regaçar as mangas e ir à luta, porque tem, né? Não tem jeito, a gente tem que pagar imposto pro governo, tem que trabalhar, então vamos trabalhar de forma honesta, né? Com pagar profissionais conta todo mês, com qualificados, certeza. mas que a gente vai dar conta, pelo menos, de sobreviver. E ser dublê de rico, né? Eu gostei, gostei, dublê de rico. Fazer de conta que tem dinheiro. Fazer de conta tem dinheiro. Estou gastando, mas Eu porque acho eu que eu ganho. sou dublê de rico. Mas aplicando as metodologias corretas, você consegue ter uma eficiência tributária fantástica. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, gente, pela participação de vocês aqui. Pensa que responsabilidade. Vocês são os primeiros a abrirem aqui a nossa rodada de conversa. Estamos felizes por isso. Gostaram? Foi bom para vocês? Bastante. Muito obrigada pela participação. Espero ver vocês aqui o ano que vem de novo, viu? Estamos às Então é ordens. outro projeto nosso Não aí. só o ano que vem. Tô muito longe, né? Está muito longe. Pode ser em agosto, então. Tamo junto Inclusive, aí. vai ter uma sala de podcast. Eu sou fofoqueira, tem que falar. Lá na televisão. Posso falar, Job Job? Você vai ser. Ó, o nosso Job Job ali, ó. Primeira pessoa que tá falando isso. Então vamos falar, ó. A gente vai ter uma sala lá dentro da nossa televisão mesmo, dentro da TV Sucesso Band, ali no centro de podcast. Então vocês já estão convidados pra gente estender esse papo aqui, porque eu acho que foi Muito pouco, bom. 1 hora. 1 hora e 20 minutos. Nossa. Foi pouco, vocês estão convidados também quando a gente estrear lá, não sei a data ainda, tô falando aqui, é porque eu sou fofoqueira mesmo, mas quando tiver a data, vocês já estão convidados. Obrigado.
Obrigada pela agradecemos participação. vocês. Vocês falaram de uma forma clara, bem objetiva. Acho que todo mundo, mesmo quem não é, né, do ramo aí, conseguiu entender. Isso é muito bom. Obrigada pela participação. Até a próxima. A gente vai encerrando essa edição, mas amanhã tem muito mais. Eu convido para você acompanhar as nossas redes sociais. Até lá. Tchau, tchau. Então,